Bem-vindos ao canal do Trouxa. Estou gravando de madrugada. Ai, Mike, o áudio tá baixo. Me dá um microfone de presente, que aí eu começo a usar, entendeu? Ó, você tem o link do e-mail aqui para comprar o livro e você pode procurar pelo Vaquinha ali, né? Você coloca ali Manual do Trouxa, ó. Você pode fazer uma doação para esse canal, eu vou ficar muito feliz e vou melhorar a qualidade de áudio e vídeo, tá bom, gente? É o seguinte, ó. Será que a gente criou a lógica ou nós descobrimos a lógica? Então, no episódio de hoje, né? Sejam bem-vindos ao canal do Trouxa. Meu nome é Michael Fel e a gente vai falar sobre isso, sobre lógica. Então, quando a gente está conversando com alguém, né, a gente fala, não tem lógica o que você está falando, e tal. Então, qual que é o princípio aqui? A gente definiu o que é, né? Sempre que eu faço uma análise não simplista, eu tento evitar o que eu chamo de egocentrismo metodológico, que é justamente eu usar a minha capacidade de interpretar fenômenos, né, como se elas condicionassem os fenômenos em si. Então, basicamente o que eu vou fazer aqui é uma descrição, tá? Para justamente evitar esse egocentrismo metodológico, né? Corromper a minha análise por causa que eu condiciono as coisas à minha capacidade subjetiva de interpretação. Então a gente tem o sujeito, que é o que é interpretado, desculpa, o sujeito que é quem interpreta e o objeto que é aquilo que é interpretado. Tá, então vamos lá. Para a gente falar de lógica, a gente vai ter que falar de consciência. O que significa consciência ou o que significa estar consciente? Então, consciência é um estado. É o estado de poder interpretar coisas, seja um fenômeno, seja interpretar a si mesmo, né? E o princípio de toda busca pela verdade é a consciência. Lembra do cogito ergo sum lá do Descartes, então? Para você começar a buscar a verdade, a primeira coisa é: opa, eu existo, eu estou consciente. Então, eu tenho a capacidade de interpretar coisas. E interpretar animais, por exemplo, são seres conscientes. Eles conseguem ter um nível de interpretação, seja instintivo, seja de estímulos ali, né? A diferença é que nós, seres humanos, além de interpretar fenômenos, nós criamos conceitos. Nosso cérebro, ele funciona de uma maneira, nossos pensamentos funcionam de uma maneira que é uma linguagem específica. E agora a gente entra na lógica, tá? Qualquer linguagem vai ter uma certa lógica. O que é a lógica? É uma ferramenta para que a nossa interpretação chegue na verdade. Lógica é isso, ferramenta de busca pela verdade. No caso da mente humana, tá? Você não vê, olha, três lógicas voando ali, olha, uma lógica aqui, nossa, essa lógica é azul. Então, isso induz a gente a imaginar que a gente inventou a lógica. Mas na verdade, ó, nós não inventamos a lógica em si, nós inventamos o conceito de lógica, que é a nossa interpretação desse fenômeno. Como assim desse fenômeno? Nossos pensamentos possuem uma estrutura de funcionamento. A estrutura de funcionamento do pensamento humano é a estrutura lógica, que é a gente organizar a nossa interpretação de uma maneira que ela faça sentido para a gente, como qualquer outra linguagem. Então ficou complicado, ó. O que é a lógica? A maneira que a nossa capacidade de interpretação funciona. Então, por exemplo, quando a gente fala, nossa, não tem lógica o que você está falando. Na verdade, se eu começar a jogar palavras aleatórias, a gente vai achar, nossa, não tem sentido nenhum. Mas aquelas palavras em si, elas foram jogadas ali por causa de uma sucessão de eventos mentais ali. Elas estavam talvez no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. Então, se falar, sei lá, unicórnio, garrafa, lasanha. Você imagina, nossa, não tem lógica as palavras que você falou, mas você pode pensar, nossa, unicórnio porque o Mike gosta de fantasia, pensou no unicórnio, garrafa porque tem uma garrafa de vinho aqui que eu quero tomar, lasanha porque é uma comida que eu gosto muito. Então, assim, se consegue encontrar o que condicionou eu a falar essas palavras do que qualquer outra. Então, para você entender, ó, a gente não criou a lógica, a gente criou a definição e o conceito. A lógica, ela foi descoberta, mas aí que tá a treta, que um monte de gente
né, que brisa em mundo das ideias, essas coisas. A lógica ela foi descoberta a partir de uma auto-interpretação. Nossa, a mente humana funciona dessa maneira. Então a lógica ela foi descoberta no sentido tipo, pensa na matemática. Você não vê um número 4 voando ali. Você vê objetos e aí você quantifica eles para que faça sentido. Entendeu? Se eu falar assim, nossa, 4 mais 1 virou 5, não quer dizer que esses 4 uns aqui sejam iguais. É uma maneira de eu interpretar aquele fenômeno, a maneira que a realidade se apresenta. Tá? Então, assim, a realidade ela é objetiva, a nossa capacidade de interpretação às vezes falha, ou muitas vezes falha, mas a gente também consegue descobrir a verdade. Então, quando a gente pensa em sujeito e objeto, cria às vezes uma discussão infinita que alguns falam, não, a realidade ela é mental, não existe nada fora da mente. Outros falam assim, na verdade não, a realidade ela existe, a mente faz parte de... Enfim, a gente tem as duas coisas, né? Não quer dizer que tudo seja relativo, não. A gente tem sujeito e objeto. O sujeito que interpreta, o objeto é o que é interpretado. Então, no caso da lógica, pensa na lei da gravidade, né? Então, assim, a gente descobriu ela. No caso quando a gente faz uma análise interna, como que a nossa mente funciona, a gente percebe que os nossos pensamentos, eles vão se apresentar ou como imagens, ou às vezes parece que é uma voz na nossa cabeça, né? Se você parar para pensar agora, ó, pensa no nível de concentração exigido para que você preste atenção no que eu estou falando, tá? Elefante. E aí, ó, presta atenção, ó, ao meu livro aqui, eu compre meu livro, né? Olha que bonitinho aqui, eu esqueci de ligar a música, né? Agora, ó, presta atenção, se você vai ficar mais ou menos focado no que eu estou falando, ó. Agora tem musiquinha no vídeo, ó. Agora, presta atenção, a música tá meio alta, né? Ó. Presta atenção no que vai começar a acontecer na sua cabeça agora, que eu comecei a falar, vou mudar um pouquinho meu jeito de falar, tá? E você não controla aí o que você está pensando, o que você está sentindo, e você começa a tentar interpretar isso. Isso foi um acidente, tá? Então olha que louco, ó. Agora você vai lembrar desse vídeo porque aconteceu o um acidente aqui, tá? Essa técnica se chama reframe, que é uma maneira de fazer você gravar um conceito. Então, a linguagem mental é uma linguagem lógica, tá? Quando você tenta, a não ser que você tenha algum problema cognitivo, que assim seja, você tem a ideia que seja algo aleatório, um monte de pensamento. É quando você está mais ou menos com febre ou tendo uma crise de ansiedade que parece sua cabeça. Febre é um exemplo bom. Você está com uma febre alta, você está delirando, ficam passando vários pensamentos assim. E a nossa impressão é que eles são completamente sem lógica, mas existe um propósito, não propósito, um motivo daqueles pensamentos acontecerem, tá? Então, ó, sempre que você pensar em buscar a verdade, você vai usar essa ferramenta mental. Então, na lógica formal aí, você pode pensar no princípio da identidade. A igual a A, ou seja, uma coisa é aquela mesma coisa e não qualquer outra coisa. É tautológico, ou seja, parece que eu não defini nada, mas é simplesmente para você falar. Quando eu defini algo ali, então isso torna aquele algo único. É a maneira que eu tenho de diferenciar o A do B. A igual a A, B igual a B. Para justamente facilitar os termos. Então, quando, por exemplo, você fala que imposto é roubo, mas não é não, sim, não sei o quê. Qual que é a definição de roubo? Apropriação forçada coercitiva da propriedade de outra pessoa, ou trem, né? Então, mas espera aí, se eu não pagar imposto, então alguém vai lá, o Estado vai lá e vai usar violência contra mim. Pô, então, segundo essa definição, então é roubo. Então você usa a lógica, essas definições aí, para facilitar a busca pela verdade. Então, se você quiser discutir, né, que, sei lá, se ofender faz sentido ou não, né, de buscar um sentido na vida é racional no sentido de ser inteligente ou ser uma burrice, porque a vida não tem sentido ou tem sentido. Todas as perguntas importantes que você vai ver na filosofia, você vai buscar a resposta dessas perguntas usando a lógica. Que é a lógica? Falei ali antes de colocar a musiquinha, vamos ver se vocês lembram. A lógica é
a maneira que a nossa interpretação acontece, é a maneira que a nossa linguagem mental existe, tá? Então, por exemplo, o princípio do terceiro excluído, algo é apenas verdade ou mentira, não dá para algo ser verdade e mentira ao mesmo tempo. Aí você entraria num paradoxo, né? Numa coisa que anula a outra. Você não estaria buscando a verdade, você estaria fazendo uma confusão linguística ali, tá? Então, ó, a gente descobriu a lógica quando a gente fez uma reflexão sobre a nossa mente, a nossa capacidade de interpretar fenômenos. Por isso que é tão importante você não ser dogmático, que pode ser que a sua capacidade de interpretar fenômenos esteja te confundindo. A gente só tem essa capacidade porque é a maneira que a natureza nos condicionou a ser. Então, qualquer coisa além disso, tipo, é algo mágico, foi um Deus que colocou a gente, é o nosso espírito, a nossa alma, isso é egocentrismo metodológico. A não ser que você realmente consiga provar que um Deus ali colocou essa capacidade em você, é por isso que a gente tem lógica. E aí, vocês percebem que uma análise objetiva, né, como essa aqui, começa a mostrar alguns absurdos, tipo, esse ser é mais importante que esse ser por causa disso. Às vezes nós humanos nós achamos tão importantes, e é mais ou menos o peixe se orgulhar de respirar embaixo d'água, enquanto um outro animal se orgulha para voar. Ele não decidiu aquilo, é a maneira que ele foi condicionado, ele já existiu com aquela realidade ali, tá? Então, ó, a lógica ela não é uma invenção, tá? Ela é a maneira que uma invenção humana, o conceito de lógica sim, é uma invenção humana para tentar sistematizar e entender a maneira que esse fenômeno, a nossa linguagem mental acontece. Toda linguagem ela vai possuir uma estrutura lógica para fazer sentido, inclusive a linguagem mental, tá bom? Se ficou um pouco confuso isso, comenta aí. Não tem lógica o que você falou, Michael? Tem lógica o que você falou, tá? Eu fui fazer umas brincadeiras aqui, não sei se ficou confuso, mas enfim, gente. Comenta aí o que você acha sobre lógica. Se você já estudou lógica formal, teve um inscrito que me recomendou alguns canais aí. Muito obrigado, tá? E por hoje é só. Links de apoia-se. Para você conseguir o meu livro aqui, você pode ir aqui na descrição desse vídeo ou pelo e-mail eu te vendo o meu e-book, tá bom? Beijo do trouxa.